Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões. Um programa vindo do coração de Deus para você, que quer aprender mais a palavra de Deus, que quer estudá-la conosco. Fizemos uma série de programas estudando as mulheres da Bíblia, aprendendo com elas tantas coisas. Mulheres lindas, mulheres que deixaram um legado, mulheres que deixaram lições maravilhosas e preciosas de amor, de prudência e de fidelidade. Mas também mulheres que não conheciam o Senhor, que deixaram ou plantaram sementes malignas, deixaram um rastro de destruição após si. No programa de hoje, conversaremos sobre uma mulher que não sabemos o seu nome, a filha de Faraó. Sim, que filha de Faraó é esta? A que se casou com Salomão, a rainha de Salomão. Vamos conhecer esta mulher? Vamos ver o que ela deixou para Israel, as lições que ela deixa para nós, não só para as mulheres, mas para todo o povo de Deus, para todo mundo. Vamos conhecê-la? Deixe o seu coração aberto e pronto para ouvir o Senhor. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós sabemos que os 3 primeiros reis de Israel reinaram cada um deles 40 anos. O primeiro rei, Saul, reinou durante 40 anos. Depois dele, Davi reinou também durante 40 anos, sendo 7 anos em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. O terceiro rei, filho de Davi, Salomão, filho de Davi e Betseba, Salomão reinou também 40 anos. O reinado de Saul foi um reinado difícil. Saul estava começando a formar a monarquia. O exército de Saul ainda era um exército fraco, ainda era um exército que não estava equipado devidamente para as guerras, para as batalhas da sua época. Saul enfrentou vitórias e derrotas. Saul enfrentou inimigos fortíssimos como os filisteus. Mas nós vamos ver no reinado de Davi, um reinado onde não houve derrotas. Todas as batalhas que Davi guerreou, ele venceu, todas, sem exceção. Davi era um homem que caminhava segundo o coração de Deus. Davi buscava o Senhor para saber a vontade de Deus. Davi estava alinhado com a vontade de Deus e com o seu trono. Então, Davi experimentou crescer o reino para a direita e para a esquerda. Alargou as cordas das tendas do povo de Israel. As nações ao redor de Israel tinham paz com Davi. Tanto os amonitas, edomitas, moabitas, os fenícios, a Síria, os filisteus, o Egito. Havia um respeito muito grande por Israel. E nós vemos que Davi foi esse guerreiro, foi este rei segundo o coração de Deus, que fez a vontade do Senhor e alargou, expandiu as fronteiras de Israel. Salomão herdou este reino de paz. O nome dele, Salomão, significa isso. É o filho da paz, é um pacificador. Salomão, no seu reino, não foi um reino de guerra. Salomão nunca foi numa guerra. Salomão, nem sei se ele sabia manejar bem uma espada, como Davi, seu pai. Mas Salomão teve um reino próspero, rico. Salomão é um homem de muita sabedoria. Salomão foi um administrador perfeito. Ele usou bem o comércio exterior, ele tirou todo o lucro da posição de Israel entre os 3 continentes, África, a Ásia e a Europa. Davi soube aproveitar Salomão soube aproveitar todos os potenciais do país para fazê-lo crescer. Mas Deus havia dito para Salomão, e não só para Salomão, para todos os reis de Israel,
os reis que haveriam de vir, os reis que haveriam de reinar sobre o seu povo. Em Deuteronômio capítulo 17, Deus havia dito: quando tiveres um rei sobre o teu povo, esse rei será dentre os vossos irmãos. Esse rei deverá observar 4 coisas. Não deverá ter muitas mulheres, não deverá ter muito ouro ou prata, não deverá buscar cavalos no Egito e vendê-los, mas deverá ter uma cópia da lei e lê-la todos os dias. Salomão recebeu sabedoria de Deus, mas ele desenvolveu a sabedoria humana. Nós vemos isto no livro de Eclesiastes, como ele buscou a sabedoria, como ele estudou, como ele pesquisou, como ele compreendeu, como ele era sábio e inteligente. Mas a sabedoria puramente humana. E dentro da sabedoria humana, ele teve muitas mulheres. Diz que 1000 mulheres ele teve. Não porque ele fosse mulherengo, mas porque naquela época as alianças internacionais eram firmadas através de casamentos. Quando Deus disse que o rei não deveria ter muitas mulheres, ele estava dizendo: vocês não devem firmar alianças com os povos ao redor de vocês. Vocês não devem trazer as mulheres de fora para dentro. Vocês não devem trazer a cultura deles para dentro de Israel. Vocês devem ter cuidado com isto. Não devem misturar as coisas. E Salomão fez exatamente o contrário. Salomão pensou: eu preciso estar em paz com as nações. E ele se casou com mulheres das mais variadas nações. Salomão teve tanto ouro e prata. A Bíblia diz que por ano vinha para ele ouro de Ofir, vinha 666 talentos de ouro, toneladas. Mas olha o número, 666, número de homem, força de homem, trabalho de homem, coisa humana e não a vontade de Deus. E Salomão comprava cavalos do Egito e os vendia. Ele entendia de comércio exterior, ele sabia que por Israel passaria o comércio que ia para a Mesopotâmia, que ia para a Europa, para os heteus, os hititas. Então, ele comprava os cavalos e revendia, fazendo um excelente trabalho comercial, ganhando muito dinheiro com pedágios e com comércio. E esta era a sua sabedoria, sabedoria humana. Com isto, Salomão trouxe sobre si e para todo o povo de Israel grandes e graves problemas. Problemas que até hoje estão sobre Israel. Vamos ver. Isto foi através da filha de Faraó. Em 1 Reis, capítulo 3, verso 1 e 2, está escrito: Salomão aparentou-se com Faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa e a casa do Senhor e a muralha à roda de Jerusalém. Entretanto, o povo oferecia sacrifícios sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado casa ao nome do Senhor. Bem, Faraó, ele toma aqui, Salomão, ele toma aqui uma posição de aliança com o Egito. O país mais forte na sua época era o Egito. E ele faz aliança com o Egito. Ele, jovem, solteiro, se casa com a filha de Faraó. Aparentou-se com Faraó. Tornou-se uma só família com Faraó. Faraó, a filha de Faraó, tinham seus deuses, tinham a sua cultura, tinha a sua religião, tinha a sua inclinação, a sua fé, a sua oração, o seu jeito de vestir, o seu jeito de ser, os seus costumes. E então, Faraó entrega sua filha para Salomão e ele a traz para Israel. É claro que a filha de Faraó vem com tudo que ela tinha. Vem com seus servos,
vem com seus sacerdotes, vem com seu culto, vem com seus deuses, vem com as suas imagens de escultura, vem com a sua fé, vem com a sua comida, vem com seus costumes. Nós sempre vamos ver que na história de Israel, o maior perigo que o Senhor sempre abriu os olhos do seu povo é a mistura através do casamento. A mistura, luz e trevas. Luz e trevas. É tão triste quando uma moça crente casa com um rapaz que não é crente, ou vice-versa. Não vai haver a liberdade para criar os filhos no caminho do Senhor. Não vai haver liberdade para orar, para proclamar a palavra de Deus, para adorar com liberdade. Vai tolher esta liberdade aquele que não tem o Senhor, não vai compreender. Luz e trevas não combinam. Salomão se aparentou com Faraó, se casou com a filha de Faraó. Além de dar o maior mau exemplo, ele como rei, casando com uma egípcia, abriu a porta para que todo o povo também fizesse o mesmo. Salomão deu exemplo para que todos pudessem segui-lo. Casem-se, desobedeçam ao Senhor, não se importem com a palavra de Deus. Salomão já não estava importando mesmo, ele achou que ele era tão sábio, tão sábio, tão sábio, que era mais sábio do que Deus. Deus falou para não ter muitas mulheres e ele teve. Deus falou para não ter muito ouro e prata e ele teve. Deus falou para não buscar cavalos no Egito e revender e ele o fez. Mas Deus mandou ter uma cópia da lei e ler. Para que ele ia ler a palavra de Deus? Sendo que ele entendia mais de governo do que Deus. Ele entendia de relações internacionais e se casou com princesas. Ele entendia mais de comércio exterior e ele comprava os cavalos do Egito. Ele entendia mais da hegemonia e do poderio de uma nação, tendo muito ouro e prata. E para que ele ia ler a palavra de Deus? Sendo que ele já estava desobedecendo. Alguém disse e escreveu na capa da Bíblia: ou este livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará deste livro. E é exatamente isso. A palavra de Deus nos afasta do pecado, mas o pecado nos afasta da palavra de Deus. A pessoa que está no pecado, ela não quer ouvir a palavra de Deus, ela não quer obedecer a palavra de Deus. E o pecado vai ficando cada vez mais grave. Foi o que aconteceu com Faraó. Ele se casou com a filha de Faraó, desobedecendo a palavra de Deus. E em 1 Reis 7, versículo 8 está escrito: a sua casa em que moraria, fê-la noutro pátio atrás da sala do trono, de obra semelhante a esta, também para a filha de Faraó, que tomara por mulher, fez Salomão uma casa semelhante à sala do trono. Salomão casou, agora ele tem de preparar uma casa para a filha do Faraó. Naquela época era assim, tinha o lugar do rei, o rei tem a liberdade de ter o seu harém e tinha a casa para a esposa. Salomão manda fazer uma casa para a filha de Faraó. E olha o que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 8, no versículo 11, diz assim: Salomão fez subir a filha de Faraó da casa de Davi para a casa que a ela lhe edificara, porque disse: minha esposa não morará na casa de Davi, rei de Israel, porque santos são os lugares nos quais entrou a arca do Senhor. Davi trouxe a santidade para Israel. Davi levantou o nome do Senhor. Davi estabeleceu a adoração sem cessar em Jerusalém. Davi trouxe a arca do Senhor. Davi era um homem de oração. Davi era um homem que amava a Deus. Davi era um homem que buscava obedecer a palavra do Senhor. Davi escreveu salmos maravilhosos. Davi deixou um legado para o seu filho. Mas Salomão buscou a sabedoria humana. E a sabedoria humana leva
ao ecumenismo, leva ao humanismo, leva a aceitar trevas como se não há problema, não há problema. Hoje estamos vendo já o preparo para, como um sinal dos tempos, a busca de uma única religião. Podemos dizer assim, o estar aceitando, a aceitação desse sincretismo de todas as religiões. Tudo é bom, tudo leva a Deus. Budismo, hinduísmo, islamismo, judaísmo, cristianismo, todas essas religiões estão buscando o bem, estão buscando a Deus, estão buscando fazer as coisas boas e certas, buscando o bem. Caminhos humanos, a mistura é o caminho que o inimigo oferece aos homens para destruí-los. Destruí-los. O Senhor Jesus disse que há dois caminhos. Um é estreito e poucos passam por ele. O outro é largo. Tem uma porta larga e um caminho largo que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ele. O caminho largo é o caminho da sabedoria humana. É esse caminho, está tudo certo, toda religião conduz a Deus, é isso mesmo, tem tudo é coisa boa. Não pode ficar radical, pensando só num caminho, um caminho estreito, um caminho difícil. Jesus disse que o caminho é estreito, é apertado, é de renúncia, é renunciar às trevas e abraçar a luz, e andar na luz, e andar com Deus, e buscar o Senhor. Salomão, ele fez uma casa para sua esposa, para a rainha, filha de Faraó. Mas ele disse, a minha esposa não pode ficar na casa de Davi, porque a casa de Davi, o lugar onde passou a arca do Senhor, é santo, é separado. O Senhor não aceita mistura. Onde está a arca de Deus, não pode ter ídolos. Onde está a arca do Senhor, não pode ter idolatria. Onde está a arca, a presença do Senhor, não pode haver rituais satânicos, rituais macabros. Isto não é de Deus. Luz e trevas não combinam. E Salomão disse, a minha mulher, a filha de Faraó, não pode morar em lugar santo. Não pode morar junto da arca do Senhor. Vou fazer uma casa para ela. Uma casa onde ela vive do jeito que ela vivia no Egito. Uma casa onde ela se sinta em casa, se sinta no seu país, com os seus deuses. E Salomão achou que, separando a filha de Faraó, ele estava livrando Israel, ele estava livrando da idolatria o povo. Triste engano. Triste engano de Salomão. Primeiro, ele deu um mau exemplo. Ele casou com a egípcia. Ele se misturou com idólatras. E depois nós vamos ver que Salomão, ele se casou com mulheres de todas as nações ao redor. A Bíblia nos diz que ele tinha mulheres moabitas, amonitas, etéias, fenícias, sírias, mulheres egípcia de todas as nações. Todas as nações. E cada uma era respeitada e trazia os seus deuses. Cada uma deveria ser respeitada e trouxe o seu culto. E Israel se encheu de culto idólatra. E aquela idolatria entrou nos lares do povo de Israel. Aquela idolatria entrou no templo de Salomão. O próprio Salomão, que construiu aquele templo tão maravilhoso para o Senhor, construiu um átrio, o lugar santo, o Santo dos Santos. No Santo dos Santos colocou aqueles 2 querubins enormes de madeira, cobertos de ouro, com as suas asas estendidas sobre a arca. Colocou no lugar santo a menorá, aquele candelabro de ouro maciço, ouro batido.
colocou a mesa com os pães da proposição, tudo coberto de ouro, ouro nas paredes, ouro no piso, ouro. Aquelas duas colunas enormes de bronze, tão grandes que precisava de vários homens para abraçar aquela coluna. 4 dedos de largura, aquela coluna de bronze, oca, com aquele capitel de tantos metros, tudo tão lindo. Ele construiu o templo com todo esmero, pôs ali a Arca da Aliança. Mas o que aconteceu? Aos poucos, Salomão vai cedendo à idolatria das mulheres. Salomão vai ficando mais velho, ele vai relaxando. As suas forças ele vai perdendo para que as suas esposas entrem até mesmo no templo. A sua esposa Fenícia vai ter um altar pequenininho na sua suíte presidencial? Não. Ela quer passar por aquela passarela chique que vai desde a sala do trono até o templo, onde 300 soldados estão com escudos de ouro. E Salomão passa para adorar a Deus no meio daqueles escudos que brilham ao sol. Aquelas mulheres querem seus ídolos lá dentro do templo, lá no pátio. E Salomão pensa, o Deus de Israel está lá representado na arca, no Santo dos Santos, não tem problema colocar estes deuses aqui. E coloca um cavalo ao Deus Sol, ao Deus tal, ao Deus tal. O próprio Salomão enche o templo de idolatria. Por quê? Porque aparentou-se com a filha de Faraó. Desobedeceu a palavra de Deus. Quem sabe você está para tomar uma decisão de se casar ou de entrar numa aliança com quem não conhece o Senhor. Não faça isso. Não faça isso, porque a consequência é muito grave. Salomão será o responsável por desviar o povo de Deus para a idolatria. Busque o Senhor, somente o Senhor, e experimente o que Davi experimentou, vitória, e alargar as suas fronteiras. Amém? Bem, eu sei que você tem sido muito abençoado através da Rede Super. Eu sou abençoada. Viajando pelas nações, nós vemos quantas pessoas no mundo, lá na Europa, lá na Austrália, na África, nas Américas, na Ásia, quantos assistem à Rede Super e queremos enviar o nosso abraço, o nosso beijo carinhoso para você que assiste à Rede Super em outra nação e tem sido abençoado. Mas agora a Rede Super precisa de você. Você tem precisado da Rede Super, você tem sido alimentado pelas bênçãos que Deus tem colocado aí diante de você e agora é hora de você retribuir. Nós estamos mudando aqui todo o equipamento da televisão para ser digital e para isso o valor, a quantia é bem alta. Mas se cada um coopera, se cada um envia a sua porção, fica fácil para todo mundo. Vai ficar fácil para você. Deus toque em seu coração. Você tem aí na tela a nossa conta, a conta da Rede Super. E você vai mandar a sua contribuição. O máximo que você pode, o melhor que você pode como uma oferta ao Senhor, para que a Rede Super continue sendo este instrumento missionário, indo até os confins da terra. Amém? É isso aí. Contamos com você e é um privilégio você vir conosco levar o Evangelho até os confins da terra. Vamos orar agora? Eu te convido a fechar os seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe aí onde você está. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Tu me sondas e me conheces, Tu sabes as minhas fraquezas, as minhas dificuldades. Tu sabes, ó Deus, que eu não tenho sido obediente à Tua palavra. Eu te peço perdão para os meus pecados. Lava-me, perdoa-me
Limpa-me, ajuda-me a caminhar contigo, ajuda-me a ser sábio, ajuda-me a viver para a Tua glória, ajuda-me, Senhor, a limpar da minha vida tudo que não é Teu, toda idolatria, tudo que não vem de Ti, eu rejeito agora e eu recebo só a Ti, a Tua luz, a Tua verdade. E eu quero viver na Tua luz para a Tua glória. Recebe a minha casa, o meu lar, a minha descendência, é tudo Teu, Senhor. Eu coloco em Tuas mãos a minha vida e a minha família, em nome de Jesus. Pai, que as pessoas que nos assistem recebam um toque do Senhor, o toque de paz, o toque de alegria, o toque de cura, o toque de santificação, o toque, ó Deus, de libertação, para a glória do Teu nome. Sejam salvos, livres, libertos, sejam cheios do Espírito Santo e vivam em santidade para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.